Bom, então a gente está aqui com o Celiano da TenSteel, Paulo, que já está mais ou menos acostumado a fazer as obras das nossas residências e agora entrando para uma obra comercial, uma construção um pouquinho maior, bastante especial para mim, porque é uma escola, eu gosto muito de projetar esse tipo de utilização, né? Então imagina se a gente impacta uma família dentro de uma casa, quantas famílias a gente impacta numa escola, ainda mais sendo escola infantil. Então, para mim, é um projeto bastante especial esse aqui. E, embora o contexto seja diferente, a técnica construtiva é a mesma. Então, assim, de novo, uma estrutura metálica, o tijolo ecológico, os conceitos da arquitetura da felicidade que eu uso nos projetos residenciais estão presentes aqui também. E aí, com relação à parte de estrutura, fala pra gente, Celiano, como é que quais são os dados aí? A gente tem quanto de peso nessa estrutura, quantos metros quadrados vai configurar isso aqui? O que tem de dado aí? Tempo de obra, como é que tá? Legal. Pronto, pra gente também é uma alegria, né, participar de um projeto como esse, o nosso parceiro Paulo. A gente gosta muito desse conceito da arquitetura da felicidade, porque a gente acaba criando um legado, né, Paulo? Então a gente gosta muito de participar. Aqui nessa obra nós temos aproximadamente 900 metros quadrados de construção, temos em torno aí de 60 toneladas para projeção de toda essa estrutura metálica, e a nossa projeção é deixar essa estrutura toda montada aqui em no máximo 30 dias. A gente costuma jogar 30, mas conseguimos reduzir ele para uns 20, 25 dias. Mas 30 dias a gente está com esse prédio aqui de pé, graças a Deus, trabalhando com a nossa parceria, tijolo ecológico, estrutura metálica, que pra gente é uma satisfação imensa participar de um projeto como esse. Cara, é muito impressionante, porque assim, de novo, né, o que eu venho dizendo aí já nos projetos residenciais, quando você pega uma obra maior, que nem uma escola, poxa, 30 dias, né, já uma previsão com um pouquinho de folga, para você montar uma estrutura aí de 900 metros quadrados, 60 toneladas, é um negócio assim... fantástico. Muito incrível. Então isso valida mais uma vez a agilidade, a racionalidade, a praticamente ausência de desperdício que a estrutura metálica promove. Pessoal, vocês estão olhando aqui o canteiro de obras, tá? É um canteiro de obras seco. Então assim, eu não tenho meleca de concreto, eu não tenho corte de aço, eu não tenho perda de material, eu não tenho forma para encher com concreto. Então assim, isso faz parte da sustentabilidade. Então quando eu estou fazendo um planejamento, uma pré-fabricação, conta um pouquinho, a gente vai ter 30 dias trabalhados aqui para montar a estrutura. Mas quanto tempo levou para essa estrutura ser planejada e fabricada lá na TenSteel? Então vamos lá, a gente começa, né, recebendo o projeto arquitetônico, a gente faz todo o projeto metálico. O projeto metálico a gente demanda ali um tempinho de 20 dias mais ou menos, claro, casando com todas as outras partes que incluem um projeto. Fabricação, nós trabalhamos em torno de 25 dias de fabricação dessa obra, muito rápido, com uma equipe, pasmem, uma equipe de 6 pessoas em fábrica. Estamos aqui com 4 pessoas, então a gente consegue otimizar também a mão de obra. Por quê? Porque é um projeto todo pensado anteriormente. Então você pode observar que todas as nossas peças, elas têm um código. Esse código, ele tem um projeto que a gente brinca que é um mapa, e eu costumo brincar também que a gente monta Lego. Quem brincou de Lego, você tem aqui todas as peças mapeadas, milimetricamente pensadas, toda a ligação, furação, os parafusos, tudo isso foi nessa etapa do projeto, que aí a gente trabalha pensando desde o início da obra até o final da montagem. É aquela história, né, assim, o tempo que você investe em projeto, você economiza em obra. Eu diria assim, um dia a mais no planejamento do projeto é um mês a menos de pepino na obra, cara. Olha a importância disso aqui, de eu ter uma obra planejada. Vamos mostrar depois um pouquinho, então, esses elementos de ligação, e aí você explica como é que funciona esse Lego, esse quebra-cabeça aí. Sim, legal. Bom, então aqui a gente está do lado de um pilar. Sim. E esse pilar, ele tem uma estrutura anexa aqui, que, ao que tudo indica, vai receber outros elementos estruturais. Então, o que você pode explicar para a gente aqui a respeito dessa peça? Como é que funciona
o planejamento disso tudo aqui, o que isso reverte em agilidade de obra, né? Não, legal. Essa aqui é uma ligação, a qual eu comentei ainda há pouco. Vocês podem observar que aqui nós estamos chegando, ó, com 3 vigas, aqui e aqui. Isso tudo foi calculado para que não haja torção no pilar. Para que isso a gente possa chegar com todas essas vigas e estabilizar esse pilar. Para que ele não venha torcer, ele não venha ter um momento que cause uma torção. Então, tá vendo que a gente tem aqui as nervuras, ó, na parte de baixo? Então, isso é tudo pensado para travar e não haver essa torção na estrutura do pilar. Certo. Então, com isso a gente consegue ganhar em velocidade. Isso tudo é feito em fábrica, ó. Tá vendo o quanto de solda a gente tem? Se a gente fosse realizar isso no canteiro, demandaria um tempo enorme. Então a gente faz isso no projeto. Principalmente se eu estou falando de um pilar, isso aqui estaria lá no alto. Está lá no alto, a gente pode depois dar uma olhada nela lá de pé. Exatamente, então isso sai de fábrica, quando chegar aqui ele só vai conectar a viga que chega, aqui nós temos a furação, os pilares vão travar, uma vez que isso foi travado, torqueado, estabilizamos a peça e temos a estrutura com uma agilidade incrível. Beleza. Eu poderia dizer que esse tipo de reforço, travamento, estabilização faz com que eu use elementos mais leves no pilar. Se eu tivesse um pilar muito robusto, eventualmente eu teria uma ligação aqui diferente. Exatamente. Esse tipo de ligação permite eu usar pilares mais esbeltos? Sim, sim. Ó, o que poderia acontecer? Se a gente usasse um pilar maior, eu não precisaria desse conjunto. Eu faria a furação. Exatamente. Essa é a minha pergunta. Eu faria a furação aqui, mas isso acaba gerando um gasto maior, porque eu vou ter que usar perfis maiores, isso vai agregar peso na nossa estrutura. Aí entra a inteligência do projeto, que a gente fazendo essa ligação com esse modo, a gente consegue usar um perfil menor. Perfeito. Com isso, economicamente, para o cliente é muito vantajoso. Vamos ver como é que ele fica lá no alto, então. Vamos lá. Então a gente acabou de ver um pilar que ainda não tinha sido montado, por onde vão chegar 3 vigas. E aqui a gente tem também um pilar que recebeu 3 vigas. Sim. Então como é que funciona essa união aqui, ó? Ó, como eu expliquei no vídeo anterior, né? Aqui é interessante que a gente pode observar que nós temos 2 tamanhos de viga. Pois é. Tá vendo? É ainda mais complexo. Chegando no mesmo pilar. Como a gente faz? Tá vendo lá? Uma ligação menor, outras 2 maiores. Isso não impossibilita, eu não tenho necessidade de trocar esse pilar por uma viga maior. Devido a essa ligação que foi calculada, com as nervuras que a gente trava, eu posso chegar com vigas de tamanhos diversos, chegando, travando com os parafusos, como a gente explicou no vídeo anterior, e a gente gera a estabilização desse pilar. Perfeito. Então temos aqui em loco uma viga dessa montada. E me diz uma coisa, a gente consegue reparar ali que em uma das uniões tem parafusos e claramente esses parafusos ainda estão frouxos, né? Sim. Como é que funciona o sistema de montagem? Em que momento que esse parafuso vai ser definitivamente torqueado? O que é o torqueamento, né? Como Legal, essa é uma boa pergunta. Para que a gente ganhe ainda mais velocidade na montagem, a gente não faz o aperto desses parafusos no momento. A gente ganha velocidade na montagem, depois uma pessoa volta fazendo o torqueamento. O que é o torqueamento? É uma máquina especializada que ela vai ser conectada àquela porca e a gente vai travar esse parafuso. Com uma determinada força com um determinado quilonewton, que é o que é em norma estabelecido para o aperto do parafuso, para não ser mais e nem menos, ser exatamente aquilo que foi calculado e é estabelecido em norma. Então, a gente ganha na velocidade e uma equipe vem só aferindo esses projetos na sequência. Legal, então assim, isso aí também é planejamento. Exatamente. De execução de obra. A gente ganha velocidade numa obra aparafusada comparativamente a uma obra Exatamente. Soldada. A base dos pilares, então aqui a gente tem esse insert, né, essa chapa que está soldada no meu bloco de fundação. E a gente consegue ver que esse pilar não está necessariamente centralizado nessa chapa. Qual é a função dessa chapa e por que esse pilar, por exemplo, teve uma folga maior desse lado do que ali? Legal. Por que a gente usa a chapa, então, na base do pilar? Podemos fazer ela parafusada também.
Mas para que a gente não tenha nenhuma intercorrência devido a algum erro na hora da fundação, algum deslize, porque quando você faz a concretagem, essa estrutura ela vibra, então ela pode deslocar para um lado e para o outro. A gente usa a chapa no centro do bloco, para que toda a carga esteja no centro do bloco, e durante a montagem a gente pode ter uma regulagem, tanto no eixo quanto na lateral desse projeto. Então a gente trava o pilar ali milimetricamente de acordo com a medida de eixo de cada pilar. Uma vez que isso foi soldado, depois nós vamos ter a regularização do piso, que isso vai estar embutido no concreto e não vai aparecer nada. Perfeito. Então assim, de novo, a tolerância da estrutura metálica é de milímetro. A tolerância da estrutura de concreto é da ordem de centímetro. Então, se eu estou trabalhando com uma fundação de concreto, e todas as fundações basicamente são de concreto, eu tenho uma tolerância maior do que a metálica. Então é importante ter esse casamento. Essa chapa é um elemento de transição entre a minha base de concreto e a minha estrutura metálica. E ali eu consigo ter aí esse jogo para trabalhar o eixo dos pilares e resolver definitivamente aí o posicionamento da minha estrutura. Então assim, resumo da ópera, você diria que esse projeto, para o tamanho dele, tudo, é um projeto que usou muita estrutura, pouca estrutura, está na média, em termos de volume de aço aí? Não, não. Uma obra como essa, de aproximadamente 900 mil metros quadrados... 900 metros quadrados? Isso, metros quadrados, desculpa. A gente tem 60 toneladas, que dividindo isso a gente vai ter em torno ali de 40 quilos por metro quadrado. Para vocês terem uma ideia, já teve casas que a gente usou 38 quilos por metro quadrado. Então, olhando a proporção, tamanho de uma casa, tamanho de uma obra como essa, nós estamos ali muito próximo. Bacana. Então você gera uma economia incrível com a expertise de ter calculado esse projeto já nas etapas anteriores, pensado tudo isso de uma forma organizada. E assim, sempre reforçando, né? Velocidade de execução, expectativa de 30 dias de obra aqui para finalizar a estrutura metálica e desperdício zero, né, pessoal? Então, assim, planejamento na fábrica, pré-fabricação, montagem só no canteiro de obra, uma obra limpa. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, tem que começar no projeto e a metálica sempre é uma aliada. Então, obrigado aí. Obrigado pela parceria. Mais uma obra junto. Mais umas e vem novidades por aí. Ah, é verdade. Temos novidades. Pode dar um spoiler nesse vídeo aqui? Vamos lá? A gente vai colocar na edição desse vídeo só uma pitadinha do que vai vir pela frente aí. Então, beleza. Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar então da parte civil de engenharia de construção, como é que vai ser a nossa escola aqui. E eu te espero lá. Um abraço.